Olá, franqueadores. Bem-vindos a mais um podcast O Franqueador. Meu nome é Felipe Sol, sou CEO da Roif, a primeira aceleradora de franquias do mundo. Estou à frente aqui do podcast O Franqueador. Nosso propósito aqui é conversarmos, obviamente, sobre franchise, o mundo das franquias, mas vamos entender o mais importante, as pessoas que estão atrás do CNPJ. A gente entende que o CPF, obviamente, é o que traz o crescimento de um CNPJ. Nesse bate-papo nosso, vamos trabalhar com o tema franchising e o crescimento, obviamente, de franquias, mas vamos dar uma ênfase aqui às microfranquias, porque esse é um segmento que tem crescido no Brasil e, obviamente, trazendo vários franqueados e novos empreendedores para o mercado. Como nosso convidado, a gente vai trazer a marca hoje Aliança Global, que é uma franquia especializada em cidadania europeia. Obviamente tem outros serviços também, o fundador vai nos contar um pouco mais. E é desse fundador, que obviamente vincula-se ao nome do podcast, O Franqueador, que eu trago para a gente aqui Fábio Knauer, que é a pessoa por trás da marca Aliança Global, e obviamente vai trazer um pouco da trajetória dele, do futuro e dos acontecimentos reais sobre a franquia, tá bom? Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Ótimo. Uma alegria aí estar falando um pouquinho, né, sobre o que está por trás de todo o projeto, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Perfeito. Fábio, eu conheço a Aliança Global, obviamente, do cenário do franchising. Sim. Mas conta para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas, né, que obviamente estão nos acompanhando aqui, quem que é o Fábio, um pouco da sua trajetória, esse começo, obviamente, até a gente chegar no start da franquia. Traz para a gente um pouco dessa informação. Bom, é interessante você sempre falar, tentar lembrar um pouco da história, e às vezes a gente não consegue entender muito bem como que tudo começa a se encaixar, a partir de quando tudo começa a se encaixar. Sim. Né, eu comecei a namorar muito cedo, conheci minha esposa, né? Até tem que mandar um beijo pra ela, né? Lógico, senão apanha, né? Com certeza. Te amo, minha esposa, saudades. E eu comecei a namorar minha esposa com 15 anos de idade, né? E tô com ela aí, vai fazer 20 anos juntos, 15 anos de casado. E sabe quando você tem uma paixão, né? Algo Sim. que você ama, algo que você quer fazer que dê certo, que dure pra sempre, sabe? Sim. Talvez essa tenha sido uma essência que eu tenho desde a minha adolescência, desde a minha infância. Eu queria, desde novo, participar de algum projeto grande, fazer algo grande. E ao longo da nossa vida, né, a gente vai encontrando, né, esbarrando com situações que você tem a oportunidade de se dedicar 100% àquilo, né, dedicar sua energia, sua saúde, né, a sua juventude, né, como era o meu caso. Só que nem sempre as coisas que a gente escolhe na primeira oportunidade são as coisas que vão nos levar a um objetivo final. Com certeza, né? Fábio. Então, o que aconteceu? Eu observei ao longo da minha vida, e hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, que todas as empresas, todos os lugares por que eu passei na minha formação profissional foram encaixando como se fossem um Lego, né? Uhum. Encaixando quadradinhos e quadradinhos para esse projeto que nós temos hoje. Entendi. Então eu tive inicialmente uma formação comercial muito forte, né? Eu trabalhei com uma escola de música, né? Essa escola de música, ela tem uma questão curiosa, porque o fundador, ele era ex-cunhado do Flávio Augusto da Silva. Ah, interessante. Né? Então eu tive ali a oportunidade, não diretamente com o boas Flávio. referências. Exatamente. Não diretamente com o Flávio, mas com a essência daquilo que ele tinha na fundação da WhatsApp. Então, Sim. eu tenho essa veia comercial muito forte, porque era um modelo, até hoje, é um modelo de excelência, de sucesso. Só que dentro desse modelo, né, do projeto em si, de escola de música, né, eu costumo brincar que eu não toco nenhum instrumento. A coisa que eu toco é campainha, né, o máximo. Tá ótimo. Mas minha esposa canta na igreja, meu filho, que era muito pequenininho, o mais velho, Levi, na época era muito pequenininho, sempre foi apaixonado por bateria. Então isso acabou me levando para esse ambiente, para ela poder estudar, né, para ela aprender a cantar, aprimorar o canto, né? E eu acabei conhecendo ali as pessoas, me envolvendo e conhecendo o por trás daquela escola de música, né? Uhum. E ela tinha um modelo de franquia. Ah, perfeito. Então você trabalhou dentro de uma franqueadora. Trabalhei dentro de uma franqueadora. Você fez o que a gente chama de enxergar o debaixo do iceberg, né? Você entendeu a operação e, obviamente, você trouxe isso para poder ganhar tempo quando você montasse a sua franquia, né? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu comigo ali também foi que eu me tornei um franqueado daquela marca. Ah, você passou pelo processo? Eu passei, cheguei a ser sócio do fundador, né, em São Paulo. Foi até por esse motivo, eu sou natural do Rio de Janeiro,
por esse motivo que eu fui para São Paulo, para ser sócio dele, eu, meu irmão e ele, numa das escolas, né? Sim. Só que em 2017, mais ou menos, eu via que aquele modelo de negócio talvez não fosse tão interessante para a minha realidade, né? Eu sou uma pessoa que, né, tem uma preocupação muito grande com a entrega, né? Normalmente, as empresas elas têm uma preocupação muito grande com a venda, né? Okay. Eu vou vender, eu tenho que vender. Essa é uma característica que o Flávio sempre fala, né? Grandes empresas não quebram se estiverem sempre vendendo. Só que eu discordo em parte, né? Com o máximo respeito aqui, mas eu discordo em parte porque eu acredito que uma marca duradoura, ela depende de um pós-venda de excelência. Com certeza. Né? Então, quando eu via isso, que eu era alguém que prometia um resultado, né? E não conseguia entregar porque não havia um cuidado de pós-venda, isso foi me forjando a ser alguém que era comercial, mas que tivesse um olhar muito grande para o pós. Sim. Né? Depois eu tive, quando eu saí, eu tive experiência com imigração para o Canadá também. E aí abriu o mercado para mim em relação ao Canadá. Também era um modelo de franquia. Então, me abriu... A sua jornada vem em franqueadores. Exatamente. Né? E é até interessante você falar isso, Fábio, que até quando você fala da visão do Flávio Augusto, e eu concordo com ele, que obviamente você também concordou, que a parte comercial de uma empresa é como se fosse o coração pulsante, né? Mas eu concordo 100% com você quando você traz esse cenário para o franchising, porque resumindo, né, em 3 grandes pilares, assim, uma franqueadora. O primeiro pilar é uma formatação da franquia, tem que estar enquadrado dentro da lei, obviamente os padrões, né, jurídicos do negócio, para trazer segurança para o franqueado e para o franqueador. Essa é uma relação, acho, bastante importante. Primeiro pilar, então, formatação. O segundo pilar é expansão. Então, numa franqueadora, trazendo para o cenário de vendas, a expansão é a hora de vender franquias, de crescer uma rede. Só que na minha visão, aí, obviamente, cada empresário com a sua visão. A visão mais... o pilar, né, na verdade, mais importante é o terceiro pilar. Que é o terceiro pilar, é o da operação. Não adianta formatar a franquia, ter uns documentos lindos, ir para o comercial, vender 100 franquias em um ano, e na hora que chegar no terceiro pilar, que é a operação, os franqueados não irem bem, não ter o suporte que imaginou no começo. Exatamente. Eu acho que você fez o caminho mais correto, tá? Exatamente. Lembra do meu conceito lá do namoro e do casamento, né? Da relação duradoura, né? Como essência. Normalmente, se você perguntar para qualquer casado, né, ele vai falar, não, a melhor parte é o namoro. Eu tenho que discordar disso. Eu tenho que acreditar que a melhor parte é o casamento. Eu concordo. Porque o casamento é certeza absoluta. Não há dúvida a respeito das intenções, é uma construção muito mais, digamos assim, lúcida daquilo, do projeto de vida, dos sonhos. Então, o que acaba acontecendo? Nós vivemos relações né, vou usar esse termo, de carnaval em carnaval, de primavera em primavera, relações curtas. E eu sou uma pessoa que sempre olhou para as grandes marcas, né? Por exemplo, a gente viveu esse boom da startup, né? Todo mundo queria ser startup. Há uns anos atrás era moda. Hoje, se você fala que você é uma startup, já levanta um monte de pulga atrás da orelha. Porque as grandes startups também mostraram aquele cenário, né? Começam inicialmente com o burn rate, que é obviamente aquela taxa de queima. Aí você vai conversar com o empresário, é comum, né? Ele não consegue manter o mesmo cenário de uma grande startup, que talvez está há anos, talvez até década mesmo, no vermelho, queimando o dinheiro em prol de uma visão futura. Quando a gente traz para o dia a dia do brasileiro, dos empreendedores, né? Não dá para ficar queimando verba há tanto tempo, né? Exatamente. Não tem capital infinito. Exato. E esse conceito, essa bolha, se é que eu posso chamar assim, né? Das startups, eu me lembro que até na época alguns concorrentes, nós somos uma startup. Eu falava, eu não sou startup não. Porque a minha cabeça era Coca-Cola e McDonald's. Perfeito. A McDonald's vai passar 50, 100, 200 anos e vai estar lá. A Coca-Cola vai estar lá. Ou seja, é uma outra realidade de construção, de entrega, de relacionamento. Né? Eles não vendem um refrigerante, eles não vendem o hambúrguer, eles vão vender alegria, eles vão vender realização, Perfeito. Eles vão vender um prêmio, né? Uma satisfação própria. É um outro nível de relacionamento. O que eu via era no boom das startups, sou uma startup, enchei, vendi, ou enchei, quebrei.
não tinha muito além disso. Você tocou num ponto importante, Fábio. Eu vou trazer até uma analogia que você tem contado aqui, obviamente pela relação pessoal sua, do casamento. Essa visão de startup realmente crescer para a venda, acho que é natural, vai acabar acontecendo, porque, vamos pensar assim, o CEO, nem todos os CEOs estão lá para ser CEOs a vida inteira. Concordo. Ele é CEO talvez nos primeiros 5 anos da empresa, quando ela chega numa certa maturidade ou uma alavancagem, traz alguém com mais experiência. Mas trazendo para o seu relacionamento, a startup também é uma média de mercado, né? Talvez esse número pode ter mudado, mas em média 4% das startups que chegam ao êxito desejado. Isso quer dizer o quê? Uma taxa de mortalidade de 96%. Assustador, né? A cada 100, só 4 darem certo. No casamento a gente não espera isso, né, Fábio? A gente espera que dê certo. Não quero nem saber qual é a porcentagem, mas deve ser perto disso aí também. Deve ser perto disso aí também. Mas é interessante, só para encerrar essa questão, verdade. Essa foi a nossa construção. Então, a nossa construção foi algo que nós criaremos de longo prazo. E aí, aqui existe um princípio fundamental, que é a diferença de você correr uma corrida de 100 metros e uma maratona. Sim. Quando você tem a consciência que você está numa maratona, você ainda pode demorar um pouquinho mais para decidir alguma coisa. Mas essa decisão que você tem vai fazer você chegar quilômetros na frente. Quando você tem uma visão de corrida de 100 metros, você vai decidir rápido e vai correr muito risco rápido. Então, em nome da manutenção, do nome, da marca, da entrega, né, a gente buscou fazer a coisa certa de uma forma não atropelada. Então, era uma maratona que nós estávamos dispostos a correr. Cara, e faz todo sentido isso, que entra até na pergunta que eu queria te fazer agora. A Aliança Global, né, a empresa, ela nasceu com o propósito de tornar mais acessível, né, e seguro também, né? A gente entende que no mercado, enfim, mais acessível e mais seguro esse processo de cidadania, esse processo de imigração, perfeito. E como que esse propósito se traduz ou se alinha à cultura da Aliança Global? Você trouxe um pouco, obviamente, a gente está falando do franqueador, que é a empresa reflexo de quem funda, né? Mas conta um pouquinho dessa trajetória de junção de propósito e de cultura da empresa. Então, como que nasceu, né? Eu costumo dizer que o espírito, né, do negócio nasceu quando eu mesmo fui buscar a cidadania para minha família. Então você foi cliente, Fábio. Eu tentei ser cliente. Tentou. Mas não consegui. Por favor, conta um pouco mais disso pra gente. Tentei ser cliente e não consegui. O que aconteceu? Lembra que eu falei que eu trabalhei com imigração para o Canadá? Sim. A imigração para o Canadá abriu os meus olhos para o mercado de imigração. E aí aqui tem um adendo, a imigração para o Canadá. Né? Nós não tivemos imigração canadense para o Brasil. Ou seja, não vieram pessoas do Canadá para morar no Brasil e terem filhos. Não, são raríssimos os casos. Então, hoje, quem busca imigrar para o Canadá, ele vai imigrar de duas formas. Através de estudo ou através de trabalho. É o único caminho. Ok. No meu caso, conversando, né, com o meu sogro, ele me disse que ele era neto de português. Quando ele me falou isso, né, e a esposa dele, ela era, né, já aposentada, funcionária pública federal, e estava pensando, olha, eu vou para Portugal depois que eu me aposentar, ou com um visto de aposentados, ou com a cidadania, porque ela também era neta de português. Quando eu olhei aquilo, eu falei, opa, tem uma oportunidade aí. E aí o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei, sogro, me manda tudo que você tem. Você tem origem? Portuguesa? Também tem. Também, né? É um pouquinho mais distante. Sua esposa distante. também e você. Isso. Eu tenho francesa, espanhola e alemã. E português. São brasileiro, então, como todos nós. Né? Eu falo que eu sou um caramelo europeu, né? Tudo misturado, né? Mas eu tenho, né? O Valois, né? Que é o sobrenome francês, o Infante, que é o espanhol, e o Knauer, né? Que é o Knauer, que é o alemão, mas eu tenho também o português, só que eu não acabei herdando o sobrenome. Né? Exatamente. Legal. Também. Então, qual foi o cenário? Eu estava incomodado com o Brasil, como talvez os mesmos 96% aí da tua, né, que sempre tem alguma coisa, segurança, custo de vida, falta de segurança, melhor dizendo, né, no Brasil, a insegurança jurídica, né, que a gente tem vivido mais recentemente, toda a questão de você ter um poder de compra muito baixo, você trabalha muito e adquire pouco. Então, todas essas coisas, educação, segurança, você paga tudo dobrado para poder ter uma qualidade de vida mínima ali. E esse fato de trabalhar com imigração me trouxe isso. Eu lembro de ter falado isso para minha esposa, eu falei, esposa, eu não tenho medo de trabalho, eu sempre trabalhei muito, sempre fui uma pessoa muito dedicada,
Só que, poxa, é melhor eu trabalhar, né, me arrebentar de trabalhar, mas ganhar em moeda forte. Sem dúvida. Porque pelo menos eu vou conseguir construir alguma coisa. Então, a minha visão começou a ser assim, tá bom, mas qual vai ser o caminho? Porque eu quero fazer a coisa certa. Eu não quero colocar minha esposa em risco, meus filhos em risco, Claro. e eu mesmo em risco. Eu não quero ser envergonhado, humilhado numa imigração, nada disso. Eu quero fazer o caminho adequado. E quando o meu sogro trouxe essa informação, eu falei, opa, tem um caminho aqui. Legal. E aí eu já estava com o meu filhinho mais novo, né? Já tinha nascido. Isso era ali 2019, mais ou menos. Então, você vê a trajetória, né, das coisas, né, acontecendo. E eu estava passando por um shopping, né, daqui de São Paulo, eu olho uma loja, né, um escritório, que fazia cidadania. Quando eu entrei nesse escritório, né, eu já liguei pro meu sogro na hora, pedi todo o documento, entrei. Quando eu entrei, eu fui extremamente mal atendido. Por isso que eu falei que eu tentei ser cliente. Então você foi fazer o processo, você tentou, obviamente, fazer o processo de cidadania, mas o primeiro contato já teve um estranhamento ali. Péssimo. E curiosamente, não foi você, mas curiosamente o nome da pessoa era Felipe, que me atendeu. Olha só. Então, Felipe estão sempre fazendo parte da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu entrei ali, mostrei todos os documentos, ele nem mandou eu sentar. Ele me atendeu. Imagina, você chega no local para ser atendido, a pessoa que está te atendendo está sentada e você está em pé. Isso aí já diz muito sobre a empresa, né, Fábio? Meu Deus. A falta de processo, não só os processos burocráticos, que vão entrar, obviamente, num certo momento, advogado, documentos, etc. Cara, mas o processo da cordialidade. Exatamente. Você chega no local, aceita uma água, senta aqui, pega na mão, dá um sorriso, exatamente. Conversa. É famoso abrir as portas, né? Exatamente. E aí eu já chego, não me chama para sentar, e ainda diz o seguinte, você não vai conseguir. Não dá. Então já te deu um balde de água fria. Mas foi uma tonelada de gelo. Eu saí irado. Irado por conta do atendimento, por eu ser alguém de atendimento, né? E eu me lembro que quando eu saí de dentro dessa loja, sabe quando você vai no shopping? Normalmente você entra na loja e nem vê o nome, né? Perfeito. É porque é alto assim e tal. Eu me lembro de sair da loja assim e olhar, e aí eu vi o nome, não vou falar aqui, claro. Mas na ocasião, era um dos primeiros do Google. Perfeito. Era uma empresa que era uma empresa de mercado, digamos assim. Que tinha investimento, pelo menos, né? Regionalmente, entendi. E aí eu olhei aquilo e falei, pô, primeiro do Google. Aí eu busquei o segundo. Porque existem projetos na nossa vida que a gente não sabe nem por onde começar a pesquisar. E aí eu fui, olhei o segundo, mandei uma mensagem, era um sábado à noite, mandei uma mensagem na segunda-feira de manhã para o segundo do Google, o segundo copiou e colou um e-mail, não tava nem aí para mim. Entendi. E eu me lembro de ter falado para minha esposa naquele sábado à noite o seguinte, se a nossa família foi mal atendida, outras famílias também estão sendo mal atendidas, tem um mercado aí. Eu disse essa frase para ela. Tem uma oportunidade aí. O mais interessante que você falou, primeiro, né, cliente, primeira empresa, na verdade, que você foi, não foi o atendimento que a gente gostaria, né, que a gente espera. O segundo foi robótico. Gelado. Nem o robótico de hoje em dia, não. Robótico daquela época. Porque hoje em dia a gente sabe que ainda tem umas IAs ali que entram com a parte mais humana, né? Aí você entendeu ali que no mercado, obviamente, os prestadores de serviços, os players de mercado, os principais, eles são os primeiros, os segundos que você encontrou no Google, não estavam entregando o que você enxerga que seria um atendimento condizente. E não somente o atendimento. Porque quando eu iniciei, eu costumo dizer que ali nasceu, né, a gente nasceu como Aliança Portuguesa, porque a nossa intenção era fazer para Portugal. Né? Perfeito. E eu costumo dizer que ali nasceu o espírito do nosso negócio, né? Ali foi a fundação, né, do nosso projeto. Porque quando eu fui mergulhar para procurar orçamento, não havia clareza nos orçamentos. Entendi. Então, assim, era mais profundo. É mais complexo, porque decisões de compra, o mínimo que você precisa é entender a proposta, a oferta. Exatamente. Se você entende, obviamente, você julga se faz sentido ou não. Se você não entendeu, já é um não, né, antecipado. Né? Imagina duas empresas, né, de qualquer segmento, uma tem um custo, né, um valor de X, e a outra, concorrente que vai propor exatamente a mesma coisa, tem 10X. Você fala assim, tem alguma coisa errada com o mercado. De mercado. Porque ou uma é boa demais, ou a outra é ruim demais, ou nenhuma nem a outra sabe o que estão fazendo. Concordo. Porque, calma aí, como que você precifica alguma coisa? Será que isso está sendo precificado da forma adequada? Será que todas as coisas estão sendo analisadas?
Uhum. Quando eu entrei a fundo no mercado, eu comecei a ver que os orçamentos, nem os vendedores, eles sabiam que eles estavam vendendo. Eles replicavam talvez o que o Replicavam fundador falou com eles, mas não conhecia. o copia e cola. Entende? Não conhecia o produto. Era um copia e cola. Isso me deixou mais preocupado ainda. Por quê? Lembra que a minha visão era sempre preocupação com o pós, com a entrega? E aí o que se formou na minha cabeça? Foi o seguinte, essas empresas estão cobrando qualquer preço e elas não, vai chegar um momento que elas não vão ter capacidade de entregar. Eu vou Sim. usar um termo pesado aqui, tá? Fique à Por vontade. favor, não é com a intenção de ofender, é com a intenção de trazer um entendimento amplo para todos. Perfeito. A minha sensação aqui era quase que pirâmide. Entendi. Por quê? Porque eu precisava que entrasse uma nova venda para pagar esse custo do primeiro, porque não estava sendo bem precificado, consegue entender? Uhum. Então, se acontecesse qualquer coisa no meio do caminho que impedisse um fluxo de venda recorrente, essas empresas quebrariam. E aí é o Sim. que eu digo hoje para as pessoas que nos procuram. A pior coisa que pode acontecer é você contratar uma empresa, pagar o valor que for e não receber. Isso. Com Ah, certeza. é barato. Ah, eu não sei o que. Tá bom, mas imagina você pagar o valor que for e no final não receber. Então, não é o barato mais. Né? Não é. Obviamente, o valor da compra está vinculado a uma entrega. Se não tem entrega... Fábio, eu acho até interessante a gente falar aqui com os empreendedores, né? Que acabam nos ouvindo aqui. Quando a gente fala que o podcast, o nome dele é O Franqueador, exatamente disso que eu estou falando, tá? Por quê? Olha só. Existem franqueadores que vão, obviamente, pegar um caminho do mercado, vamos dizer assim, o segmento de alimentação, obviamente, é um segmento que tem um faturamento muito alto no franchise, tá? O franqueador fala, o franqueador não, o empreendedor que deseja se tornar um franqueador. Vou entrar como franqueador, vou montar uma hamburgueria. É interessante, obviamente, tem várias hamburguerias que dão certo, a gente vê vários, né, segmentos crescendo. Mas os empreendedores que se tornam franqueadores de maior sucesso, pelo menos, tá, Fábio? Que eu vi até hoje, não quer dizer uma verdade absoluta novamente, eles enxergam a dor de mercado. Sim. E, às vezes, não é que você quer abrir uma empresa e começa a procurar a dor, não. É literalmente você está vivendo e está com o radar ligado, né, entendendo os gaps de mercado. Se você vai na primeira empresa do mercado, é o player de maior acesso, referência, e ele te atende mal. O segundo, quase que não atende, né? Vamos falar que é um Ctrl-C, Ctrl-V, quase que não atende. Isso é um gap de mercado, tá, empreendedores? Eu acho que talvez esse sentido dos franqueadores que eu quero trazer para vocês, que é o porquê e o como enxergar a oportunidade, e obviamente a gente vai entender mais dessa evolução depois que você enxerga uma oportunidade. Fábio, lá no começo, imagino eu, tá? Que deve ter tido desafios. Meu Deus. Desafios de todas as esferas, né? Todas. Desafios burocráticos, desafios operacionais. Pandemia. E aí, que desafio maravilhoso. Quem não teve, né, uma dor imensa nessa pandemia? Sim. Mas conta pra gente aqui um pouquinho desse desafio e talvez as formas que você encontrou para contornar os desafios. Sim, perfeito. Qual é o problema que a gente tem especificamente no nosso mercado? Sim. Existem pessoas que fizeram para si próprias e elas acham que elas são capazes de fazer para todo mundo. Perfeito. Faz Isso muito aqui sentido. é uma coisa que é um dos grandes problemas. E isso gera muitos problemas. Isso gera exigências, isso gera indeferimentos, que é quando a pessoa perde o direito, né? Ou perde a chance e aí tem que recomeçar tudo. Então, a gente estava cercado de amadores, estava cercado de, é triste, mas é de qualquer mercado, golpistas. Perfeito. E aí, entendo o golpista você vai lá, paga e a pessoa desaparece com dinheiro. O estelionato, certo? literalmente. Exatamente. Você falou da não entrega, né? Exatamente. Não digo que essas empresas são isso, tá bom? Uma falta, talvez, de profissionalismo. Uhum. Aí sim, eu posso dizer. Um desafio de você encontrar pessoas no mercado já capacitadas para essa atividade. Ou seja, era uma atividade nova. Com certeza. Aí eu acho que isso aí é uma dor de todas as empresas, mas no seu segmento ainda talvez mais específico. Muito específico. Que é o profissional qualificado, porque a gente entende, né? Treinar uma pessoa demanda tempo. Não adianta chegar no primeiro mês e querer aquele resultado. Faz muito sentido que essas grandes empresas acabam fazendo isso, que é trazer profissionais de dentro de outras empresas. Obviamente você vai implantar a sua cultura,
Mas atividade primária a pessoa já sabe executar, perfeito? Sim. No seu segmento não, né? Não. Tava meio que abrindo também. Então, eu tive a necessidade de formar as pessoas. Perfeito. Então, eu tinha que ir ao mercado, procurar características, né? Skills, como o pessoal chama hoje, né? Eu procurava caráter, honestidade, eu procurava coisas assim, né? Organização, porque imagina você lidar com muitos Fábio, eu documentos. acho importante o que você está falando agora, até mesmo, novamente, tá? Os ouvintes que estão aqui com a gente no podcast. Existem habilidades que são treináveis, Sim, outras não. outras não. Você falou de honestidade. Como você treina uma honestidade num funcionário, talvez num colaborador ou de uma pessoa do seu time? Sim. Você não treina isso. Agora, a atividade de tirar um visto, de fazer uma burocracia para uma cidadania, treinável. Sim. Sim. Mas o caráter, concordo que não. Tá? Eu gosto muito de uma palavra que se chama lealdade. Perfeito. Lealdade é você estar dentro da mesma lei que eu. Uhum. Certo? Ok, origem. Ou seja, a regra do jogo é a mesma para mim e para você. É como se a gente estivesse jogando futebol agora, daqui a pouco o juiz apita, opa, não, botou o pé na bola, é basquete. Ele muda a regra do jogo. Daqui a pouco, não, agora é vôlei. Sim. Calma aí, poxa, vamos seguir a regra, vamos seguir. Então, lealdade para mim é uma questão muito importante, né? É algo que eu carrego na minha vida pessoal e automaticamente isso é esbarrado na cultura da empresa, né? Sim. Então, eu fui buscar pessoas no mercado que estivessem dispostas a aprender. Okay. O que eu dizia era o seguinte, e digo, né? O que eu mais procuro em alguém é que essa pessoa esteja disposta a me ouvir. Se você estiver disposto a me ouvir ou disposta a me ouvir, eu vou ter a mesma intensidade que você tem para me ouvir para te ensinar. Ótimo. Ponto. Eu vou me dedicar, me esforçar, me entregar para tirar tudo o conhecimento que eu tenho para poder passar para você. Então a gente fez milimetricamente ajustes, arrumações. Eu costumo dizer que a nossa empresa é uma empresa viva. Ou seja, não tem já ganhou. Não tem já acabamos. Já é isso aqui e está pronto. Não. Por quê? Porque aqui entra um ponto que é um ponto de dúvida, seja para a pessoa que é um cliente nosso, seja para um franqueado, né? E depois a gente vai conversar sobre isso, mas sem dúvida. Mas é a tal da mudança da regra, a mudança da lei, a mudança de um governo mais à direita, mais à esquerda. A gente é totalmente dependente do governo atual. Então a gente vive essa variação. Se eu for alguém rígido, eu não vou aguentar isso, eu não vou ter estômago para isso. É a resiliência, né, Fábio? Exatamente. É estar disposto a mudar o jogo sempre que o juiz apitar e falar que é basquete. Se saiu do futebol, foi no basquete, pega a bola com a mão. Vambora, pega a bola laranja e vambora. É isso. Você comentou dos desafios, e eu acho que não é só na Aliança Global lá do início, né? Eu acho que talvez grande parte das empresas, principalmente as empresas que têm não é aquele nível de grande empresa, mas aquela que está em médio porte. O Brasil é feito de pequenos portes, na verdade, então a gente não tem, talvez, aquele capital para contratar um grande CEO de uma grande empresa para trabalhar num negócio local. Então, o desafio das pessoas eu acho que é importante. Imagino que, além da pandemia, deve ter tido vários outros, né, desafios. Mas conta pra gente aqui, Fábio. Os desafios ainda vão acontecer, tá? Daqui a semana que vem, daqui a 6 meses, sempre vai ter desafios novos. Mas em que momento que você sentiu que os desafios, obviamente, talvez mais grosseiros, que afetavam mais, foram corrigidos, e você sentiu ali que estava no momento, talvez, de escalar agora, como franqueador mesmo, no franchise. Como que você sentiu isso? Então, foi quando eu consegui prever os problemas. Aqui é a chave. Eu costumo dizer o seguinte, um restaurante, né, a gente está gravando aqui esse podcast em São Paulo. Sim. São Paulo você tem, por exemplo, padarias, né? Que de manhã ela é padaria, à tarde ela é almoço, de tarde ela é padaria de novo e à noite ela é janta. Perfeito? Se você conversar com um dono de padarias como essa, ele vai dizer para você assim, ó, vou brincar com o exemplo dos teus 96% de novo. Por favor. 96% das pessoas que vêm aqui, eles vão pedir o prato feito. Okay. Aquilo que pede-se todos os dias. Isso é o core business da empresa, né? O negócio principal que ela vende. Exatamente. Obviamente, se a gente está falando de um cardápio, existe ali uma curva ABC, talvez de 100 alimentos, talvez tenha a curva ABC, que são 6 ou 8 alimentos, ou 1 ou 3, que acabam vendendo mais. Exatamente. Eu entendi claramente essa mensagem. Qual era a minha lógica? Eu preciso descobrir imediatamente, né, o mais rápido possível, qual é o nosso core, o que se repete, o nosso arroz, feijão, bife, batata frita. Sim.
para que a gente tenha depois um cuidado com a exceção. Concordo contigo. Faz bem feito, né? O arroz com Exato. feijão, depois você começa a Exatamente. trazer umas proteínas novas. Exatamente. O que eu percebi nesse tempo? Eu percebi que tinha casos que começaram a nos procurar do zero, ou seja, não tem documento nenhum. Precisa da gente para tudo. Sim. Tinha gente que tinha alguns documentos. Tinha gente que já estava com tudo pronto, mas Entendi. precisava da entrada. Ok. Tinha outras pessoas que já deram entrada, mas queriam o nosso acompanhamento jurídico. Tinha pessoas que tinham dado entrada e a pessoa desapareceu. E a gente precisava resgatar esse projeto, Entendi. esse processo. Ou seja, veja toda a linha do tempo aqui. Então a gente conseguiu dar suporte de ponta a ponta. Do nascimento à ressurreição do projeto, entendeu? Acompanhamento durante a vida toda do serviço contratado. A gente teve um boom a partir de 2022 de pessoas que começaram a nos procurar, que foi quando as pessoas começaram a perceber que caíram em golpes. Entendi. Porque os processos, infelizmente, né, isso é uma responsabilidade total do governo, não tem como dizer que não é, e eu tenho várias lives falando sobre isso, os tempos dos processos aumentaram muito, absurdamente. Tem toda uma explicação para isso. E quando as pessoas começaram a perceber que elas estavam abandonadas pelas pessoas, né, pelas empresas ou pelos despachantes, sei lá o que era antes, que essa pessoa tinha confiado o processo a ela entrou em desespero. E a gente surgiu como um porto seguro. Uma solução. Como uma solução. Como alguém que ia lutar. Né? Hoje eu digo para os nossos clientes, né, o meu compromisso com eles, e até digo aqui, o meu compromisso com o nosso cliente é estar com ele até o fim. Isso significa que, independente do tempo que demore, a gente vai estar junto. Eu quero que seja em um dia que saia, em 6 meses, em 1 ano. Mas se demorar mais, a gente vai estar junto até o final. Esse, sem dúvida, é um dos nossos grandes diferenciais. Legal, Fábio. É sempre bom ouvir essas visões, porque eu sempre perguntar para você o que lhe diferenciaria certamente a Aliança de outras, né, empresas do mesmo segmento. Sim. Eu não gosto de usar a palavra concorrente, porque normalmente acho que todas as empresas estão na mesma prateleira. E só é considerado concorrente quando os dois têm chance de ganhar. Se um não tem chance de ganhar, ele está concorrendo. Ele trabalha na mesma área, no mesmo segmento, né? Então a gente entendeu aqui um pouco sobre a história da Aliança Global, entendemos também como surgiu e talvez o alinhamento franqueador, franqueadora, para obviamente chegar no momento das vendas das franquias, né? Então vamos fazer o seguinte, Fábio, explique para quem está ouvindo aqui o que é exatamente a franquia Aliança Global. Quais são os tipos de operação disponíveis, o formato da franquia. Sim. Esclarece para a gente, disserte um pouco do franchising, por favor. O franchising, né, como eu disse, a gente já nasceu com essa mentalidade porque eu era forjado dentro do franchising. Então eu me lembro de, com um papel, desenhar, sabe aquelas histórias, o pessoal fala de guardanapo, aquela coisa? Rafiando. Exatamente. Eu desenhando, a gente vai ser isso. A gente vai ter essa área, tudo. Isso lá em 2020. Né, no auge da pandemia, e eu já sabia o que aconteceria dali para frente. Eu dizia o seguinte: nós vamos crescer. Fato. Sim. E eu quero estar pronto para crescer do jeito que for necessário. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu modelei a empresa desde o dia 0 para que ela pudesse ser uma franquia. Aqui entra um ponto fundamental. Porque certos jogos, para você poder jogar, você tem que se credenciar para eles. Sim. Se você não se credencia para eles, se você não tem claramente os seus métodos, os seus processos, você nunca vai conseguir ser uma franquia. Então, quando a gente nasceu, eu já falei, né, para o nosso time, eu falei, nós vamos nos formar como uma franquia. E lá na frente, a gente decide se vai expandir através de franquia ou não. Perfeito. Primeiro é construir o negócio. Exatamente. Depois é pensar em forma de replicar ou de expandir o negócio. Exatamente. Né? Ô, Fábio, um pouco claro, a gente vai aprofundando cada vez mais, tá, no que é a franquia da Aliança Global e no que é, obviamente, o relacionamento franqueador/franquia. Mas vamos entrar um pouco mais, porque no começo desse bate-papo nosso, eu falei que a gente vai dar ênfase aqui, obviamente, no franchise, no crescimento, mas também com ênfase, né, como eu disse, em microfranquia. E só para trazer um pouco para ouvintes, o franchise, ele classificou as franqueadoras, as franquias que estão, obviamente, disponíveis à venda, tá?
Então tem um modelo de franquia que é o tradicional, que a gente já conhece em várias praças de alimentações e shopping, tá? Existe um modelo chamado, que é o modelo de micro franquia. Isso tem uma variação, mas normalmente são franquias com investimento total abaixo de R$ 110 mil. Então é isso que eu quero entender um pouco mais, Fábio. Entra pra gente um pouco nessa parte de investimento na franquia, Sim. qual que é o perfil ideal para o franqueado, uma vez que você treinou pessoas lá Sim. no começo, você entende também o perfil de quem você quer trazer para a rede. Discrimina um pouco mais esse investimento para as pessoas entenderem. Perfeito. O que a gente fez? Nós modelamos, ou modulamos, melhor dizendo, Sim. toda a empresa. E nós entendemos que, para que a gente conseguisse ter uma expansão de sucesso, nós deveríamos franquear a nossa área comercial, ou seja, o nosso pré-vendas. Perfeito, faz todo sentido. Desenvolvemos, então, toda uma jornada para esse franqueado que chega, para que ele consiga gerar leads, para que ele possa gerar parcerias B2B. Nós temos uma máquina interna também com um marketing completo, gestor de tráfego, copywriting, editor de vídeo, designer, tudo sem imaginar. Sim. Dentro já da franqueadora, para entregar a esse franqueado tudo pronto para ele, eu brinco, né? Para ele falar do sonho. Ele fala do sonho, ele fala do projeto, ele fala da realização, da herança que aquela família vai deixar, né? Da reconexão com o passado, com a história. Algumas famílias têm o projeto de se mudar também, né? Nem todas têm esse projeto, algumas só querem fazer para abrir outros mercados, abrir outras oportunidades de estudo, de trabalho, né? Ou ter eu brinco, né, como um plano B de luxo, né? Okay. Porque ter uma cidadania, uma dupla cidadania, diz respeito sobre liberdade também, né? Eu digo que no Brasil, nós, enquanto brasileiros, temos 27 opções. Né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? São 27 estados. Perfeito. Porém, quando a pessoa tem uma segunda nacionalidade, e principalmente uma europeia, ela vai ter os 27 estados brasileiros mais 30 países da zona do euro. Concordo. Então, dobrou, né? Poxa, possibilidades. Deu um probleminha no Brasil, você tem a opção de escolher, vou para a Alemanha, vou para... Probleminha acontece com frequência, hein, Fábio? Mas você falou do perfil, então, do franqueado. Você visa um franqueado que tem uma visão mais comercial do que operacional. E eu que sou leigo, tá, Fábio? Estou conhecendo, obviamente, mais a fundo aqui a empresa. Para mim faz muito sentido. Porque imagino eu que no processo de burocracia para tirar uma cidadania, tem uns conhecimentos específicos. Exatamente. Exemplo, preciso talvez de um advogado com uma formação. Não são todos franqueados que seriam advogados. Existem, talvez, a necessidade de uma pessoa estar no país da cidadania. Os franqueados talvez não tenham essa conexão também. Isso aí eu acho que fez sentido você... Até parabéns mesmo. Fez sentido você focar numa atividade que talvez é mais fácil de treinar, como você fez lá no começo. Exatamente. Mas faltou a gente falar aqui um pouco também dessa parte de investimento. E quanto que está hoje, ou a partir de quanto, a aquisição de uma franquia da Aliança Global? Então, hoje a taxa de franquia que nós temos é em torno de R$40 mil. Sim. Né? E aí tem taxas para treinamento, taxas iniciais, e para as primeiras franquias, nós tiramos o royalty. Aí removeu o royalty? Removemos o royalty. Olha, isso aí é uma surpresa, lógico, hein? Que isso é limitado, hein? Vê lá, hein? Ele vai pegar esse corte aqui do podcast e vai, eu quero sem royalty. Não, isso é por tempo limitado. Vamos lá. O royalty, ele tende a ser a principal artéria do coração de uma franqueadora, Sim. Perfeito? Em alguns casos, a franqueadora abre mão de um royalty inicial, entendendo que ela já vive do serviço que ela vende, né, como matriz, para ela poder dedicar agora ao filtro de um franqueado. Às vezes o franqueado ideal, ele não está com aquele capital total no momento, mas você abre mão do dinheiro para trazer, igual você disse, a pessoa. Exatamente. Que alinha, né, com seus ideais. Exatamente. Né? Nós queremos, através do modelo de franquia, levar capilaridade. E aqui entra uma questão fantástica em relação ao nosso público. Quem é o nosso público? Ok. São mulheres, são homens, que podem ter de 0 a 100 anos de idade. Para criança de 0 a 80 anos, né? De 0 a todos os anos. Essa pessoa, ela pode ter uma classe social elevada, pode ser uma pessoa mais simples. Okay. Nós temos clientes que são desembargadores, juízes, grandes empresários, e temos pessoas simples, que atuam às vezes no comércio, às vezes motorista de aplicativo, às vezes trabalham na construção civil. É literalmente
aqui é o fantástico do nosso negócio, porque nós basta que essa pessoa tenha direito. Ok. Descendência. Descendência. Ou tenha a intenção de viver legalmente através de algum tipo de visto em algum país europeu. Também pode. Então a gente trabalha com quem tem vínculo sanguíneo e quem também não tem vínculo sanguíneo. Então é um mercado extremamente amplo. E ter nascido no Brasil é muito bom para isso, né? Você falou aí de talvez 15 origens, eu sou talvez uma mistura de umas 20 origens também. Então, realmente, talvez no país tem muitas pessoas com as condições propícias para contratar um serviço. Você lembra que eu comentei do Canadá? O Canadá não teve imigração para o Brasil. Sim. Agora, Portugal teve. Desde o dia 1, né? Foi Desde a inauguração do... Foi o começo de tudo, a origem. Desde o primeiro dia. Imigração espanhola, muito forte. Imigração italiana, meu Deus do céu. Que é o foco da empresa hoje, não é? Hoje, nós começamos portuguesa e hoje nós nos tornamos global pelo fato de trazermos outras bandeiras também. Legal. Então, a gente ainda pensou em ser, não, vamos ser aliança italiana, vamos ser aliança espanhola, aí ia virar aliança alemã, aliança... Aí, meu Deus do céu, ia ficar, né? Aí, não, gente, vamos ser global, até o Musk, né, colonizar lá Marte, perfeito, lá a gente está em dia, né? Aí vira universal, aliança universal. Exatamente. E isso trouxe pra gente uma amplitude. Por quê? Eu lutei, Felipe, para ficar somente na portuguesa. Eu relutei. Mas eu comecei a ouvir os clamores dos descendentes italianos e espanhóis. E eram os mesmos dos portugueses lá de 2020. Entendi. Orçamentos que não eram claros. Empresas que não se comprometiam. Foi muito duro, muito pesado o que eu acabei vendo. Que era uma questão que não era exclusiva dos descendentes portugueses, mas sim, era de outras nacionalidades também. Talvez as empresas que prestavam serviço, né, Fábio, eram as mesmas, né? Mudava, obviamente, o destino da cidadania, mas a origem era a mesma. Então, empreendedores, olha só. O Fábio contou um pouco dele, um pouco da franquia. A gente acabou de abrir aqui agora, que é uma franquia considerada micro franquia com investimento a partir de 40 mil. E eu sempre gosto de comentar isso, Fábio, porque 40 mil hoje, claro que a gente entende que é um valor significativo, né? Não é um valor que se joga fora. Mas depende do que você compra. Automóvel, isso não é nem metade do preço de um carro. Então deixa de ser um passivo, mas isso se torna um ativo, porque esses 40 mil, a intenção dele é retornar. Sim. O franqueado compra para prosperar com o negócio. Perfeito. Então conta um pouco mais dessa parte próspera, mas eu quero entender exatamente o suporte. Treinamento, marketing, jurídico, a operação mesmo. Você, sim, por mais que ensine, talvez no dia a dia precisam da sua ajuda. Sim. Como que é esse suporte? Então, nós criamos o grupo da franquia, e dentro desse grupo da franquia, todos os pilares de suporte estarão ali com ele. Isso desde o treinamento inicial até a finalização. Sim. Nós damos um suporte tão próximo ao franqueado que, se for necessário, nos primeiros atendimentos dele, o nosso time entra para fazer junto com ele o atendimento. Legal, isso é ótimo, tá? Porque tem uma insegurança ali no começo, né? Então, a franqueadora acompanha o franqueado nas primeiras negociações. Primeiros atendimentos dele. Legal. É lógico, a gente faz treinamentos recorrentes, todo o nosso treinamento ele é gravado, isso fica disponível para acesso do franqueado a qualquer tempo, né? A qualquer tempo também ele pode solicitar reuniões adicionais, treinamentos adicionais, porque como nós atuamos com várias bandeiras, sim, ele pode surgir uma ou outra dúvida. Se eventualmente o franqueado ele tiver uma característica de às vezes estar numa região, ou ele mesmo ter um viés mais para o público português, por exemplo, ou italiano, nós não, o obrigamos a trabalhar com todas as bandeiras, então ele é livre também. Ele pode escolher o país que talvez ele identifique mais. Exatamente. Né? Eu até brinco, né? Eu falo, olha, a nossa missão aqui é deixar a sua prateleira cheia. Né? Você vai ter produto para tudo. E você vai acessar aqueles que você entende que façam sentido para você, para sua cidade. Né? Então, toda uma dinâmica para que ele possa gerar novas oportunidades, gerar novos interessados. Né? A gente quer muito avançar com a questão de eventos. Nós Sim. temos o nosso podcast também. Né? Legal. Pá. Nosso podcast, o nome é Em Miúdos. Né? Vou ficar aguardando esse convite, hein? Nosso podcast. E o nosso podcast, ele fala, né, com pessoas reais,
Começamos ali naturalmente com clientes, hoje já atendemos até não clientes, Perfeito. espalhados por todo mundo. Eu já falei com pessoas na Polônia, na Hungria, em Malta, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Itália, França, Brasil, Holanda, tudo que você imaginar. Então, pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que viveram essa experiência da imigração, viveram essa experiência de ruptura, de sair, às vezes fez uma migração, nem imigração, não foi nem para fora do país, mas saiu de uma cidade para outra. Então, é uma troca de experiências. Atrás de cada pessoa que fala comigo no podcast, existe um perfil, né? Existe um público que também pode ser um potencial cliente para a gente. Então, como eu disse, a gente é uma empresa viva. Fábio, mas e se Portugal apertar as leis, por exemplo? O que a gente faz? Nós vamos olhar a nova regra e vamos seguir a nova regra. Aqui é um ponto. Né, Fábio? Não tem jeito de falar que é a mesma coisa para sempre, né? Aqui é um ponto fundamental, Felipe, e talvez essa seja a maior guerra que nós temos hoje. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, hoje eu vivo em Portugal. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente ativa na mídia portuguesa também. Então os jornalistas às vezes me ligam para saber minha opinião acerca do que está acontecendo. Né? Várias matérias que eu pude colaborar. E hoje a minha guerra principal é contra, entenda, a mídia que eu diria não especializada. Entendi. Porque o que é o jornalista? Com o máximo respeito a todos os jornalistas. Eles são generalistas. Sim. Eles não são especialistas. Vai ter um ou outro especialista em economia e tal, ok. Ou futebol, beleza. Só que em termos gerais, o jornalista ele encontra alguém, pede a opinião desse alguém acerca de algum assunto e ele escreve à sua maneira. Perfeito. Nem sempre esse jornalista vai ter o compromisso com a toda a verdade. Ou a capacidade ali, o conhecimento para se aprofundar nos detalhes. Então, às vezes, sai uma matéria que vira uma dinamite e gera dúvida, gera confusão, e eu fico ali na guerra para poder falar, não é isso, calma que isso é só uma proposta, não está nem aprovado ainda. Por exemplo, agora aconteceu recentemente em Portugal, foi veiculado na mídia um pacote, né, proposto pelo governo atual, do Luís Montenegro, falando pacote anti-imigração. Uma proposta. Não, já virou. Só que olha o nome que foi veiculado na mídia. Anti-imigração. Quando você entende anti-imigração, o que você pensa? Portugal não quer mais imigrantes, sim ou não? Exato. E se eu dissesse que é anti-imigração ilegal? Agora ficou melhor, não ficou? Aí o ilegal tem letras miúdas. Concorda que qual país do mundo é favorável à imigração ilegal? Nenhum. Não faria sentido. Nenhum. Só que quando você fala anti-imigração, você está dizendo assim, ele não quer um imigrante. Só que Portugal e a Europa, historicamente, por ter uma baixa densidade demográfica, né, tem um número pequeno de população, né, e essa população envelhecendo, né, tem implosão demográfica, diminuição de população, o que acaba acontecendo? Portugal e o restante da Europa necessita de imigrante. Só que eles precisam criar regras, regulamentos, para que esse imigrante entre corretamente. Então, é uma dúvida do franqueado que vai adquirir uma franquia em qualquer segmento e qual é a durabilidade desse negócio? Eu costumo dizer que o primeiro imigrante do mundo foi Adão, quando ele foi expulso do paraíso, lá do jardim. Perfeito, faz todo sentido. Ele foi o primeiro a sair de onde ele estava. Então, de Adão até hoje, tem pessoas que saem das suas cidades natais, seus países locais. A imigração acontece desde sempre. A imigração sempre, né? é a história da humanidade. A Bíblia é um livro de imigrantes, Legal. De imigração. Ô, Fábio, imigração, né, obviamente cidadania, eu acho que isso é uma atividade, um trabalho sensível, né? Tem que ter uma sensibilidade para fazer e o conhecimento também, obviamente. Uma vez que você entendeu quem era o perfil que você queria como franqueado, que você trouxe esse franqueado, quais são as atividades, como que funciona, na verdade, tá? A padronização de processo, por quê? Lá no começo, você contou a história de um Felipe, né, de um xará, que não fez um atendimento bom com você. O Fábio, nós temos a certeza que, obviamente, por ter crescido a rede, ninguém cresce tanto com um mau atendimento. Sim. Mas talvez tenha um franqueado que inicialmente aparenta ter o perfil ideal, mas no dia a dia ele é um pouco diferente. Sim. Franquia tem uma padronização que qualquer lugar tem que ter as mesmas métricas, né, os mesmos resultados. Como que você garante ou tenta seguir uma padronização com a sua rede? Sim. Eu respondo essa tua pergunta justamente com aproximação. Okay. Quanto mais próximo nós somos do franqueado, mais próximo da cultura ele vai estar. Mais próximo da essência, do sentimento originário ele vai ter. Eu costumo dizer que não são números, não são papéis,
são histórias. Hoje a gente vive num mundo, né, que as pessoas vivem uma crise de identidade. Elas não sabem o que querem, elas não sabem quem são, elas não sabem para onde vão. E quando a gente tem a oportunidade de mostrar para essa pessoa, olha, você veio dessa cidade, sua família fez esse percurso, ele viveu esse e esse desafio. Quando você pega, às vezes, fotos, né, de Portugal, da Espanha ou da Itália, né, que são as bandeiras que nós trabalhamos mais, você mostra lá, ó, seu antepassado veio dessa cidade aqui, a pessoa se emociona, chora, né? Então, trazer essa identidade e trazer esse sentimento ao franqueado, eu acho que é a principal ação. E, lógico, treinamentos constantes. Suporte constante. Eu acho importantíssimo isso que você está falando, até provavelmente para quem está nos ouvindo, tá? Muitas vezes o franqueador, ele cresce, isso aí é até compreensível pelo dia a dia, o tempo, né? Que ele tem várias atribuições, o tempo ele é um só, né? 24 horas por dia. Muitas vezes alguém adquire a franquia, mas no dia a dia não tem contato com o franqueador. Acaba tendo contato com uma equipe de suporte, um profissional de campo, alguém assim, o franqueador fica um pouco mais distante. Uhum. Mas vamos trazendo aqui para a parte da franquia, porque entender o seguinte, entendemos de valores, de perfil e de suporte. Sim. E na visão agora do franqueador, o que você acredita que é talvez um diferencial da Aliança Global para outras franqueadoras, não só do segmento de cidadania, tá? Mas segmento de franchising em geral. Sim. Eu vou dar essa informação. Eu sou um dono presente. Ok. Todas as pessoas que são nossos clientes, todas, e todos naturalmente franqueados, têm acesso direto a mim a qualquer tempo. Ponto. Eu sou disponível, eu sou acessível. Então, eu costumo dizer, isso aqui é minha vida. Isso aqui é parte importantíssima daquilo que eu tenho construído. Então, ser acessível, ser disponível, traz essa aproximação, quebra qualquer dúvida, quebra qualquer questionamento. E a gente, como está aqui agora, né, seja por chamada de vídeos, seja por ligação, a gente coloca tudo da forma como deve ser. Não deixa qualquer ruído. Eu dou acesso total para as pessoas poderem ter esse acesso a mim e voltarem para a essência, porque é muito fácil. A nossa vida ela é formada, né? Ela é composta por experiências anteriores. Sim. Né? A gente vai andando, a nossa experiência anterior, seja ela boa ou ruim, ela vai forjando a gente. Então, quando essa pessoa decide fazer parte desse projeto conosco, a gente se aproxima de uma forma tão interessante que ela é quase um transplante, sabe? É quase um transplante de coração, de cérebro, que vai fazer com que essa pessoa esteja caminhando ali alinhada com isso. Então, legal. É esse suporte. E é interessante você ter começado a frase com o eu, porque eu vejo que alguns franqueadores, não todos, mas por ter contato com uma grande rede de franqueadores, acabam conhecendo franqueadores diversos. Muitas vezes eles começam a frase com alguém da minha empresa faria. Você traz muito o eu. Sim. E esse eu acho que é importante, até mesmo pelo seguinte, tá? Na minha visão, toda franqueadora, independente se ela é de alimentação, se ela é de serviço, tá? Toda franqueadora é também uma instituição de ensino. Porque você tem que formar um franqueado, você tem que ensinar para ele um novo ofício que muitas vezes para ele é o primeiro contato, tá? Uma vez que você está à frente ensinando pessoas, conta um pouco pra gente assim, o que talvez seria, já que você ensina, mas o maior aprendizado que o Fábio recebeu ensinando pessoas a trabalhar com a franquia, né? Sim. Olha, eu costumo dizer também que eu sou uma pessoa que não sabe de tudo. Então, o fato de eu não saber de tudo e ter ciência disso me torna também uma pessoa totalmente aberta para novos conhecimentos. O franqueado, ele é um empreendedor, ele é alguém que talvez desejasse começar a fazer algo próprio do zero. Isso precisa ser respeitado. Né? Talvez hoje o grande embate entre franqueado e franqueador é justamente o não entender cada um a sua posição e talvez o franqueado não ter liberdade para opinar, para dar sugestões, para trazer novas ideias, e chega um momento que existe uma ruptura, que o franqueador acha que sabe tudo, né? E que a opinião do franqueado não é importante. Da mesma forma, o franqueado chega um momento, dependendo do caso, que ele para de ouvir o franqueador e aí vira essa divisão, né? De novo, eu vou dar o exemplo do casamento. Você trouxe perfeitamente esse exemplo agora. O casamento é isso.
Todo problema começa com um afastamento. Sim. Se você olhar, pegar aí os índices de divórcio, se você pegar de quebra de sociedade, de relacionamentos longos, começou com um afastamento. Começou com um dia que você dormiu chateado com o outro. Uma falta do diálogo inicial foi prolongando o tempo com o sentimento, né? E aí começa a ficar na sua cabeça, não, tá vindo um pensamento ruim, será que a pessoa está pensando? Então, quando eu dou essa liberdade ao franqueado para que ele traga ideias, ao mesmo tempo que ele também dou a liberdade para ele falar o que ele está achando que não está legal, Sim. certo? Isso aqui poderia ser diferente, e a gente senta. E aí entra a questão de uma conversa madura. O que é uma conversa madura? Tanto nós não desprezarmos a experiência do franqueado, quanto o franqueado não desprezar a nossa experiência. Claro. Por quê? Às vezes você chega num ambiente novo e você fala, poxa, essa parede poderia ser dessa cor, aquela cortina poderia ser outra, essa televisão poderia ser outra. Por quê? Você chegou aqui a primeira vez. Sim. Só que se você conversa com quem tem experiência, quem já faz aquilo há mais tempo, ela vai falar, poxa, então, a nossa parede antes era da outra cor, mas na hora da filmagem não é tão legal. A televisão, quando a gente tinha uma outra televisão, só que essa televisão gerava um outro tipo de problema. Então, eu costumo dizer o seguinte, antes de criticar, pergunta. Interessante você trazer esse ponto, Fábio. Eu acho até um desperdício o franqueador que não dá ouvido ao seu franqueado. Sim. Não quer dar ouvido, não quer dizer que você tem que fazer o que ele pede todas as vezes, perfeito? Mas vamos lá. No seu caso, por exemplo, você falou que reside hoje em Portugal, a franqueadora Aliança Global está aqui em São Paulo, mas quando a gente vende uma franquia, quando você cresce o seu negócio, você não vai vender só em São Paulo ou só em Portugal. Então vai ter franqueado, por exemplo, em Salvador, ou em Salvador, por exemplo, uma capital do Nordeste. A particularidade daquele negócio é muito diferente daqui de São Paulo. Eu dei um exemplo de uma capital, que agora tem as similaridades também. Aí a gente vai para cidades do interior, para sul, para norte, enfim. O franqueador que entende que ouvir o franqueado local, o preço disso, é porque ele vai modelando o negócio dele para cada vez dar mais certo. Então, realmente, é esse ouvido. Não é Brasil, é Brasis. Certo? O Brasil do Norte, do Nordeste, ou do Sudeste, Centro-Oeste, ou do Sul, é completamente diferente. O comportamento de compra é completamente diferente. A relação com o consumo, a relação com o antepassado. Sim. Porque existe isso. Não, o meu antepassado foi mal para mim, né? A gente tem, infelizmente, eu estava ontem conversando com uma pessoa, a gente vai ter um projeto aí de cultural também. Legal, né? Para as pessoas que quiserem ter acesso ao fado, né? Que é a música típica portuguesa, né? A gente vai propor eventos, né? Aniversário, casamento, boda, né? Tem uma cliente nossa que é cantora de fado, né? Atende a agenda no Brasil todo e a gente vai disponibilizar isso, apresentar isso para os nossos clientes. Então, assim, veja como é um ecossistema, né? A gente está olhando para todas as frentes, né? Dentro da nossa estrutura. E o que é importante? A gente entender a relação das pessoas de forma local com a cidadania. Porque foi o que eu te falei, cada um tem o seu motivo. O seu motivo, ele precisa ser respeitado. Se eu chegar para você e perguntar assim, por que você gostaria de sair do Brasil? Vamos fazer isso agora. Por que você gostaria de sair do Brasil, por exemplo? Ou não gostaria, de repente? Tá. O sair do Brasil, na minha visão, eu tenho a intenção do lazer. Então, um dos motivos, lazer. Perfeito. Mas com periodicidade, né? A gente sai e fica um tempo da saudade. Sim. Trabalho é um outro motivo. Uma expansão, obviamente, global exige presenças no exterior. Mas morar definitivamente não é o meu perfil. Meu perfil é mais usufrui do interesse seu ou do prazer seu naquele país durante um tempo e volta, obviamente, para o nosso país. Se a gente chegasse para outra pessoa, para alguém que está aqui nos assistindo, outras pessoas teriam respostas completamente diferentes da sua. Sem dúvida. Alguém falaria assim, cara, eu não quero criar meus filhos pequenos no Brasil. Perfeito. Alguma pessoa ia falar assim, eu fui assaltado, foi terrível. Perfeito. Graças a Deus levaram só o celular e o carro. Poderiam ter levado minha vida. Vão ter outras pessoas que vão falar assim, eu fui criado pela minha avó. E a minha avó sempre falava da cidade dela. Eu vou colocar esse caso aí agora das minhas opções também. Tá vendo? Se a gente começa a falar... Não, minha avó... Eu tenho casos de a pessoa falar a minha avó que me alfabetizou em português. Então, assim, veja, o outro vai falar, eu quero estudar numa faculdade europeia. O outro vai falar, eu quero ganhar em euro.
O outro vai falar, eu não aguento mais ver vídeo na internet de pessoas que vão para a Europa ou vão para os Estados Unidos e compram o carro dos meus sonhos e eu não consigo comprar o carro dos meus sonhos no Brasil por causa de imposto, por causa de juros abusivos e assim vai. Então, cada pessoa tem um motivo. Eu brinco com o pessoal, nosso time, e falo o seguinte, quer errar? Crie padrões. Perfeito. Porque cada público tem uma razão. Ok. Cada pessoa tem uma razão. E essa razão, ela necessita ser respeitada. Ela precisa ser respeitada por nós. O motivo precisa ser respeitado. Não existe um motivo desimportante. Existe o teu motivo. Você deu poucos e bons exemplos aqui agora. Se fosse dar exemplo o dia inteiro, a gente acabaria esse podcast aqui, obviamente, com exemplos. Mas você deu exemplos de migrações por fatores positivos, um curso, ou fatores negativos, um assalto, uma insegurança no país. Exato. Então a gente entende que existe, obviamente, não só aqui histórias boas, né? Sim. A gente tem histórias negativas também. Julgando isso para um lado do empreendedor, do franqueador, quem está à frente de um grande negócio, quem olha hoje, vê numa revista, vê numa mídia, ou vê a empresa mesmo prosperando, acha ou acredita que são tudo mil maravilhas. Mas a gente entende que o empreendedor, às vezes, está de blazer numa reunião, mas se tirar o blazer, várias marcas de feridas, né, que o tempo trouxe para chegar naquele momento. Se você pudesse, Fábio, voltar no tempo, tá? O que você faria diferente na Aliança Global? Porque você, depois de ter passado pelo aprendizado, ter sofrido, doído, aquilo, você entende que talvez você conseguiria mexer um pouco no começo. Isso pode ser até mesmo na origem, não atualmente, tá? O que você mudaria, talvez? Então, eu comecei o nosso canal no YouTube em 2022, a nossa empresa é de 2020. Sim. Em 2022, com a intenção primeira de falar com os nossos clientes. Ok. Porque eu percebi que o tempo dos processos estava aumentando e essa era a maior dor. Todo mundo que começa quer saber a hora que acaba. Sim. Qualquer projeto. Imagina você comprar um carro e não saber quando que vai acabar o parcelamento. Não existe um negócio desse. Então, ter criado talvez o nosso canal no YouTube mais cedo teria sido uma situação que eu teria feito. Por causa da informação. Eu entendi que nós precisávamos levar informação. Tanto é que hoje, a minha preocupação em utilizar canais oficiais do governo ou jornais portugueses para que não fique uma coisa assim, é o Fábio que falou, ou é a Aliança que falou. Para mostrar justamente ao nosso cliente o nosso compromisso com a verdade. O meu compromisso à verdade é o passo de eu já participei de matérias na televisão portuguesa, né, de criticar diretamente o governo e no dia seguinte ver uma mudança. Sim. Com a influência do jornal. Então, o que eu tento é ter a capacidade de influência, e é que entenda, né, dentro dos meus limites, mas ter a capacidade de influência para que a regra do jogo seja mudada. Sabe aquilo que a gente ouve? Que os nossos políticos do Brasil, né, estão isolados em Brasília e não sabem o problema real das pessoas? Não é diferente na Europa. Os políticos não sabem o problema real. Característica humana, não do país, né? Ou talvez dos cargos. É o distanciamento da realidade. Ao passo de perguntar assim, será que a pessoa precisa mesmo de um documento? Porque o tempo de demora para a emissão de documentos de autorização é um absurdo. Porque imagina, você está vivendo num país diferente. Sim. Esse cartão não é emitido para você por incompetência dos órgãos. E algum político deve perguntar, será que eles precisam mesmo do cartão? É loucura um negócio desse. Aí vamos trazer para o mundo real. Sem o seu cartão, você não consegue alugar casa, você não consegue conseguir emprego, você não consegue fazer um financiamento, você não consegue pegar crédito para o teu pequeno negócio, ou seja, a tua vida é estrangulada. Os seus filhos não conseguem matrícula na escola, mas não é porque você não criou ou não cumpriu as condições. Sim. É simplesmente porque o governo tem dificuldade de entregar um documento. É algo que está fora da nossa zona de modificação. Exatamente. Né? Então, eu entendo que levar mais informação aos clientes. E aí tem uma questão que não é uma questão do nosso negócio, é uma questão geral. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm muita dificuldade de interpretação. Sim. Tem muita dificuldade de entender. A gente está vivendo, infelizmente, um período de rede social que é muito voltado para o ódio. Infelizmente. Às vezes, é o próprio Reclame Aqui, né? Eu não tenho medo do Reclame Aqui, mas eu acho que é uma ferramenta muito injusta.
Perfeito. Porque você não sabe a intenção inicial da pessoa que coloca aquilo ali. Às vezes é só para difamar. Uhum. Porque se eu sou um dono de empresa que eu disponibilizo o meu próprio telefone, ou seja, eu sou a pessoa capaz de resolver, Sim. né? Ou qualquer outra pessoa do time que foi imbuída por mim de autoridade para poder resolver. A pessoa escolhe um caminho e escreve o que quiser. E fica disponível. E fica disponível. E a réplica que a gente coloca, porque o meu comportamento eu não quero responder primeiro no Reclame Aqui, eu quero primeiro resolver com o cliente. Exatamente. O meu principal objetivo é responder ao cliente. Uhum. E eu vejo, né, os problemas que temos, e aí por isso que eu digo, os problemas que temos são demora nos processos e tempo de resposta. O que isso acontece? Por que isso acontece? Isso aqui não tem controle qualquer, é governo. Só que quando a pessoa acha que porque ela nos contratou, a gente que vai entregar para ela, e não que a gente é uma atividade meio, Uhum. ela se perde aqui. Isso que você falou, Fábio, eu acho até bom reforçar, porque vocês não são o serviço fim. Não Vocês é a são gente uma que dá a condução. canetada final. Não. É Portugal, seria a Portugal, Itália, é o próprio seria a governo. Espanha. Então. É o próprio governo que vai falar, o Felipe é cidadão espanhol. Mas senão isso seria uma loucura. Imagina, todos os meus amigos vão ser cidadão português. Exatamente. Todos os meus clientes serão... Não é assim. E essa informação, né, fazendo questão de deixar isso muito claro, porque esse é o meu sentimento, porque nós não ganhamos nada com os atrasos. Nada. Pelo contrário. Imagina, você tem um projeto, eu costumo dizer agora é um ciclo olímpico. Uhum. 4 anos para ser uma nacionalidade é um absurdo. Não tem precedente. Sim. Só que ao longo do tempo eu venho mostrando isso para as pessoas. Então, ao próprio franqueado, né, que é alguém que a gente está tratando aqui com um carinho especial por conta da sua audiência, mas com certeza clientes nossos vão assistir isso aqui também. O franqueado, ele precisa saber, nós estamos num negócio que nós dependemos de órgãos externos, de países. E qual é o nosso compromisso com quem confia a nós os seus processos? Estaremos com você até o fim. Perfeito. E para estarmos com você até o fim, a gente precisa ser uma empresa saudável, a gente precisa ser uma empresa comprometida e precisa ser uma empresa que está acostumada a relacionamentos duradouros. Lembra que eu te falei? Novamente. 20 anos namorando minha esposa, 15 anos de casado. Pretendo... Esse aí é um grande case de sucesso, tá, Fábio? Exato. Então, sou alguém de relacionamentos longos, então... Isso é ótimo. Se 4 anos é muito tempo para você, para mim é pouco. Que é a identificação com franchise, né? A gente vê que a maioria dos contratos de franquias no Brasil, por volta de 60 meses, então aqueles 5 anos. Sim. Só que muitos negócios também, ele tem um contrato, né, de 60 meses, franqueador e franqueado. Em contrapartida, dependendo do valor de investimento e do faturamento que a franquia tem, o payback demora. Então, se você tem 60 meses de contrato e um payback em 36, isso quer dizer o quê? Na minha visão, tá? O relacionamento é o mais importante. Porque imagino que as pessoas não abrem uma franquia querendo fechar ela em alguns anos. A ideia é renovar o contrato depois de 5 anos por mais 5 e 5 Sim. e 5. E aí que a gente vai entrar agora nessa visão de futuro. O mercado de cidadania, ele é um mercado que está aquecido no Brasil. Muito. Perfeito? E o que você enxerga ou como enxerga também essas oportunidades para o futuro da Aliança Global? Além da Aliança Universal, não é que o Musk chegar em Marte, né? É isso aí. Então, o que eu percebo? A Europa, o Japão, vivem uma implosão demográfica. Aqui é a história, aquilo que a gente estudou na geografia lá, quando éramos adolescentes. A tal da pirâmide etária. Perfeito. Não sei se você vai lembrar. Pirâmide etária, base larga, topo estreito. Sim. É um país que tem muitos jovens nascendo, muitas crianças nascendo, e a população idosa mais reduzida. O Brasil era assim. A Europa, né, na época que eu estudei, 2000 e pouquinho, né? Eu não entregava. Já a Europa, ela tinha uma base mais estreita e o topo mais largo, ou seja, menos nascimentos e mais idosos. Ou seja, já se sabe há pelo menos uns 20 anos que haveria diminuição da população na Europa. Isso já se sabe. E aí, se a gente for pensar lá em neoliberalismo, lá a Thatcher, o custo do filho, né? Antigamente, você ter muitos filhos era bom, era mais mão de obra. Sim, sim. Né? Se a gente olhar as gerações dos nossos avós, eram 5 filhos, 8 filhos, tem gente 14 filhos. Né? Já vem a geração dos nossos pais, é no máximo 3. E vem a nossa,
já é o pet, às vezes não é nem o filho. Vai ter 1, 2, essa conta não bate. Então, como que a Europa tem resolvido esse problema nos últimos anos? Estimulando a imigração. Entendi. O que é o imigrante na história? O imigrante é alguém que já chega no país, normalmente, em idade economicamente ativa. Na jornada da nossa vida, o governo ele tem 2 grandes custos conosco, que é o primeiro, educação e saúde na primeira infância, vacinas e tal, é um custo alto. E depois na fase idosa da nossa vida, que também é um custo de saúde, né? Medicamentos, aquela coisa. Essa fase do meio aqui da nossa vida é a fase que a gente paga a conta. Sim. Que é a fase que nós somos economicamente ativos. Ou seja, que a gente está produzindo, pagando impostos, gerando receita, movimentando a economia. Então, essa conta aqui é o que todos os governos querem. Sim. Só que o que aconteceu na Europa? Está tendo menos filhos, concorda? Sim. Então, esse custo inicial da base está sendo reduzido. Só que, em compensação, o topo está largo. Então, esse custo aqui está alto, com aposentadoria e assim vai. O que é o imigrante? É quase que, entenda, é um filho adotivo. Que já chega com uma idade, ele já chega com uma idade que você não vai precisar trocar fralda. Perfeito. Que você não vai precisar da vacina. Chega pronto. Já chega trabalhando. Então, esse imigrante ele é fundamental para movimentar a roda da economia. Sim. Onde que a gente vem tendo problemas? E isso eu posso dizer de 15 talvez anos para cá, 15, 20 anos para cá, que houve uma imigração sem regulação ou desregulada na Europa. Entendi. E aqui tem um outro fator que, né, não quero ser preconceituoso de forma alguma, mas é um fato, que a Europa, em sua essência, é cristã. Sim. Ok? E nos últimos anos houve um aumento de população islâmica, muçulmana, e esse confronto, esse conflito cultural, religioso, tem gerado outros tipos de problemas. Ok? Entendi. Então, essas questões que estão acontecendo agora, em 2025, que são essas mudanças de regras e regras que apertem mais, são fruto de anos sem ações efetivas de regulação. Se você for olhar, tem várias coisas que falam até das seleções dos países. Né? Houve uma mudança nas seleções. Se você olhar as últimas Copas para cá, você pega, por exemplo, a França de 98 para a França de 2018. É uma diferença porque são franceses, filhos de imigrantes, então muda, a população muda, e nem sempre isso é visto com bons olhos. Portugal igual, Espanha igual, Itália igual. Né? Você vai ver discursos da presidente italiana falando: nós somos cristãos, nós queremos ir para a igreja, não queremos que ninguém impeça. Que, infelizmente, em alguns casos, não há possibilidade de coexistência, ou seja, de existir no mesmo ambiente o cristão e o islâmico, e o judeu, né, de forma pacífica. Então, isso gera outros tipos de retaliação. Então, a Inglaterra está vivendo isso, né? O Reino Unido está vivendo isso, a França está vivendo isso, a Alemanha está vivendo isso. Então, a Europa como um todo, fortalecida pelo fator Trump. Sim. Porque qual foi a pauta para o Trump entrar nessa última eleição que ele entrou? Imigração. Eu lembro na campanha dele, realmente, isso foi uma coisa que ele trouxe com muita ênfase. Pelo menos a mídia brasileira acabava recebendo, né, esse conteúdo. Você lembra, por exemplo, você vai falar de eleições no Brasil, a gente vai ter em 2026. Quais são os temas da eleição? Saúde, educação, segurança, perfeito? Do brasileiro? Economia, Brasil. Não, Brasil é esse tema. Sempre. Não, sempre é o tema que o político fala. Não, eu vou trazer mais educação, eu vou trazer mais saúde, vou trazer mais segurança, vou melhorar a economia. Isso aqui é o do Brasil. Sim. Na Europa e nos Estados Unidos tem mais um quinto, que é combate à imigração. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? E aí esse estereótipo do imigrante acaba, infelizmente, colocando num mesmo barco o imigrante legal e o ilegal. E aqui é o grande problema. Sim. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe mais de 100 tipos de vistos diferentes. Bastante. Mais de 100 formas diferentes para você entrar legalmente no país. Só que aí a pessoa prefere ir para um coiote. Isso acaba acontecendo, né? Querendo ou não, a informalidade talvez é mais simplista.
E sendo bem sincero contigo, eu não tenho acesso a valores, mas eu não acredito que um coiote seja tão mais barato do que talvez uma Às forma... vezes é mais caro. Às vezes é mais caro. Mais caro. Talvez você precise se adequar ao país que faça sentido você chegar, né? Você lembra que a questão da educação, da informação, lá do canal do Sim. YouTube? Às vezes a pessoa vai ser estimulada a cair num caminho desse por falta de informação. Sim. Às vezes ela é apta a um tipo de visto. Exato. Recentemente eu estava conversando com um advogado de imigração americano e eu falei, caramba, eu sou acessível a esse visto aqui. Ou seja, eu hoje, se eu quisesse, poderia morar nos Estados Unidos legalmente através de um visto. De um visto. Como que eu soube isso? Conversando com o advogado. Você ainda é um especialista da área, teve essa informação recentemente. Então, assim, visivelmente, quem quer ir para um outro país, faz sentido contratar uma empresa, né? Até mesmo para entender, contratar o serviço de uma ida ou de tirar uma cidadania ou de fazer uma imigração. Eu estou falando para conhecer mesmo quais são as possibilidades que eu, com a minha árvore genealógica, consigo chegar no país A, talvez no país B. Mas agora eu vou trazer para esse país aqui que nós estamos, né? Obviamente, como uma franqueadora, existe um plano de expansão, onde que a marca quer chegar, talvez estados, talvez cidades, ou talvez perfil regional. E a Aliança Global? Qual que é o plano de crescimento dela para o Brasil? Eu acredito que tranquilamente nós podemos ter aí pelo menos 300 franqueados espalhados pelo Brasil e com total possibilidade de termos franqueados também em outras nações. Hoje nós já temos franqueado na Itália, também em Portugal, né? E temos totais condições de estarmos em todas as cidades do Brasil. O franqueado, ele consegue atender a nível global, porque talvez o atendimento dele é digital também. Exatamente, poderia ser. Exatamente. Pode morar em Portugal e pegar um cliente no Brasil. Total. Perfeito? Não há limite de localização para ele. Nós não limitamos. Se esse franqueado tem um conhecido nos Estados Unidos que tem direito, ele vai ser atendido. Não tem problema nenhum. Ele vai poder atender essa pessoa sim. Tem alguma região, talvez um estado, ou um perfil de cidade no Brasil que você enxerga que talvez seja um diferencial? Vou comprar uma franquia hoje. Qual cidade, ou talvez qual perfil de cidades, ou talvez regiões, né? E você fala, esse tipo de cidade faz sentido ter um franqueado nela. Sim. Aí a gente pode olhar para a história do Brasil. Ok. Você vê que eu gosto de história também, né? Eu gosto de contar a história. Se você analisar, o Brasil ele foi, a partir da chegada da família real, né, em 1808, um grande polo recebedor de imigrantes. Se a gente for considerar principalmente com Dom Pedro II, Dom Pedro II era alguém extremamente respeitado no mundo, visitava várias nações. Então, o Brasil, no século XIX, e aí entenda, né, a partir ali de 1800 e alguma coisa e tal, sim, ele foi, início do século XX, naturalmente, ele foi um polo receptor de japoneses, libaneses, israelenses, árabes, chineses. E aí entenda, nós temos dois grandes eventos mundiais, que é a Primeira e a Segunda Guerra. Então, nós temos a geração dos imigrantes antes das guerras, temos o durante a Primeira Guerra, o entre guerras, Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra. Eu costumo dizer que as últimas ondas imigratórias da Europa para o Brasil foram em torno até 1955, 1960, ou seja, após a Segunda Guerra. Sim. Hoje nós vivemos uma outra onda imigratória para o Brasil, mas essa onda é mais voltada de latino-americanos, Venezuela, argentinos, né, ou africanos. Também tem muitos países que aí passam por outros tipos de problema e essas pessoas procuram o Brasil. E, curiosamente, o Brasil passou a ser um exportador de imigrantes. Então, aquele país que recebia imigrantes Sim, passou a exportar. E esse perfil de famílias foi mudando também. Como que era a imigração na década de 80, 90? Ia só o homem para tentar a vida lá fora, para depois levar a família. Construir um pilar, né, depois trazer. Depois algumas mulheres começaram a fazer isso também. Depois passou a grandes empresas começarem a contratar o capital intelectual brasileiro. Né? Você tem grandes CEOs, né, brasileiros. O povo brasileiro é bom demais. Eu costumo dizer isso. Tem brasileiro que dá certo em todo lugar do mundo. Tem brasileiro do Alasca a Gaza. Todo lugar do mundo tem brasileiro. E brasileiro dando certo. Sim. Né? A gente fica aquela coisa do vira-lata, né? Mas o brasileiro é diferenciado. Não, o brasileiro é altamente adaptativo, é um povo criativo. Eu acho que todo tipo de trabalho, a gente trazia
brasileiridade, né, Sim. digamos assim. E adaptar a qualquer tipo de negócio, a gente traz uma informalidade que, de novo, chegamos à relação humana. Sim. A informalidade aproxima pessoas. Sim. O sorriso, o abraço. E essa última geração, digamos, de imigrações brasileiras é composta principalmente por estudantes, ou seja, pessoas que querem fazer faculdade fora, pessoas que querem procurar trabalho fora, ok? E mais dois públicos. Famílias com filhos pequenos, e aí eu me incluo nessa, ok? E idosos. Entendi. Ou seja, trabalhei a vida toda no Brasil, sou um funcionário público e quero agora relaxar. Quero aproveitar o fim da minha vida na Europa, descansar, aproveitar. Então, são esses perfis que a gente tem hoje. Ou seja, de adolescentes ou jovens a idosos. Entendi. Por isso que eu digo que é bem amplo. E seria errado, então, a gente dizer que talvez as cidades, né, ou os estados, enfim, as regiões, que receberam ondas de pessoas do exterior há anos atrás, nossos avós, né? Essas cidades hoje têm uma população de potenciais, né, pessoas que poderiam tirar a cidadania. Exato. Aí você acredita que talvez que implantar uma franquia ali tem uma tendência de gerar um resultado Os maior. dois principais polos de recebimento de imigrantes foram os portos do Rio de Janeiro e o Porto de Santos. Ou seja, já coloca Rio e São Paulo como dois estados importantes. Perfeito? Sim. Só que a movimentação, ou as migrações no Brasil, elas são muito amplas. Então você vai ver uma população de característica alemã e italiana extremamente forte no sul do Brasil. Uhum. Perfeito? Então você Sim. pode incluir tranquilamente Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, Perfeito. a região sul, potencial gigantesco. O Rio de Janeiro, potencial gigantesco. Uhum. São Paulo, gigantesco. O Espírito Santo teve imigração de Açores, de Portugal, e também italiana, o Espírito Santo. E nós temos as segundas e terceiras gerações. Por quê? O centro-oeste do Brasil era mais isolado. Só que e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A partir do momento que Brasília foi fundada, quem vivia no Rio de Janeiro, Sim. que era a capital, foi para Brasília. E quem era de São Paulo e do Sul foi para Mato Grosso do Sul, para a expansão do agro. Percebe isso? Perfeito. E como a gente consegue, às vezes, atender a filhos europeus, netos, bisnetos, dependendo do caso, trinetos. Olha que loucura. Olha quantas gerações para trás. Então, às vezes, esse imigrante entrou pelo Porto de Santos, mas o bisneto dele está vivendo no Tocantins. O bisneto dele está vivendo em Brasília. É porque é natural, né? Realmente. Cedia-se, né, a vida da família num local, mas a gente entende que com as gerações vai estudar fora, aí acaba conhecendo alguém, tem um filho numa outra cidade, e é o que aconteceu com o nosso Brasil. E se a gente né? for considerar Nordeste, o Brasil foi fundado pelo Nordeste. Sim. Certo? Né? É Salvador, Porto Seguro. O Nordeste do Brasil teve uma influência de judeus que foram expulsos também pelas cruzadas. Então você tem uma influência no Nordeste. Se você olhar o norte do Brasil, cidades, por exemplo, no Pará, em Amazonas, tudo tem nome de cidades portuguesas. Perfeito. Belém, Perfeito. Santarém, e tantas outras aqui. que você vai olhar que você vê a influência portuguesa pelo país. Legal. Empreendedores, eu acho que agora é o momento de pegar uma caneta, um papel, que vem um conteúdo interessante aqui. Ô Fábio, traz pra gente aqui algum conselho para as pessoas, né, que querem, os empreendedores, que querem se tornarem talvez um franqueado Aliança Global, e até mesmo quem não queira se tornar um franqueado, alguém que tem o desejo ou já atua na área de cidadania, de imigração. Quais conselhos que você traz para quem está ou quer vir para esse mercado que você, obviamente, domina muito bem? Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é conversa com a gente. Bate um papo. Conhece a gente. Bate um papo, né, cara? Conhece. Conversa comigo, conversa com a nossa equipe. Eu me coloco sempre à disposição para poder ouvir a história da pessoa. É um mercado, vou chamar assim, tá? É algo apaixonante. Sim. Eu brinco, né, e falo assim, olha, faz o amigo primeiro, depois você vende. Faz uma amizade nova, conhece uma família nova, conhece uma história nova. E você vai ver, dá para a gente fazer um programa Casos de Família aqui também, que tem cada história que é incrível. Legal. Tem cada história. Briguei com a minha filha, não fala mais com ela. E a gente, meu Deus, fica
fica no Isso aí meio. daria um podcast inteiro só desses Meu casos, Deus, né? um monte de história legal, assim. História de superação. História de que a família chegou pra gente e não tinha nada. Não tinha informação nenhuma. Ó, eu só sei que o apelido dele era Portuga. Olha isso. E a gente ia atrás, fazer uma pesquisa, né? E aqui eu costumo dizer que a porta de entrada para a pessoa, né, que está aqui assistindo a gente, que não tem certeza ainda, é contratar ali, fazer uma pesquisa avançada com a gente. A gente tem um time de pesquisadores maravilhosos que vai atrás dessa documentação no Brasil, documentação em Portugal, na Itália, na Espanha. Quantas pessoas chegaram assim, eu tenho a curiosidade, só quero saber. E a gente vai, faz a busca da árvore da pessoa e encontra ali alguém que torna essa pessoa que nos procurou elegível a uma cidadania. Para você ter uma noção, e aí contando de novo a história da minha família rapidinho. Por favor. Eu comecei a namorar, né, a minha esposa, Thaisa, ela tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, em 2005. Sabe quando que eu descobri que ela era descendente de português? Em 2019. Sério? 18, 19. Ou seja, eu tava com uma portuguesa dentro de casa e não sabia. Eu dei o golpe e não sabia. A empresa surgiu com origem, Olha né? que loucura. Verdade. Olha que loucura. Então, às vezes, alguém da sua família pode te dar esse direito e você não sabe. Então, faça uma investigação, faça uma pesquisa. Curiosamente, hoje o meu pai é espanhol. Né? Eu falei que sou descendente de francês, espanhol, de Sim. alemão. O meu avô, né, pai do meu pai, faria agora em 2024, faria 100 anos. E eu já estava morando em Portugal, em 2023. Peguei toda a documentação, ia dar de presente para o meu pai, do centenário do pai dele. Ó, peguei aqui a certidão do espanhol, do seu pai, a sua, tal, quero te dar de presente aqui. A lei mudou, Felipe, no final de 2022. Mudou para que netos de espanhóis pudessem se tornar espanhóis, acredita nisso? É mesmo? Meu pai era neto de espanhol, conviveu com a avó dele. Perfeito. Eu falei, pai, eu queria te dar um presente, mas se você quiser eu posso te dar outro, que é a sua cidadania. Ele falou, pode fazer. Hoje meu pai é espanhol. É espanhol. Eu era bisneto, virei filho de espanhol, eu vou virar espanhol também. Meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, né? E meus filhos já são portugueses, meus filhos vão ter a brasileira, a portuguesa e a espanhola, né? Vão virar o Tratado de Tordesilhas, né? Vai a União Ibérica, né? Vão ter 3 nacionalidades aí e sempre eu fico atento para ver se vai mudar uma lei da França, vai mudar uma lei da Alemanha, por que não? Porque igual que você falou, quando muda uma lei, abre novos horizontes, né? Parece que ramificou toda uma linha de possibilidades, né? Exatamente. Fábio, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo nosso, um prazer enorme te receber. Deu para a gente entender um pouco, né, da Aliança Global, mas eu acho que o principal aqui para os empreendedores é literalmente fazer a conexão da franquia, que às vezes é algo mais frio, que você vê a marca, né, e o serviço prestado, mas por trás disso, quem que é o franqueador? Eu acho que o franqueador que traz todo o crescimento e o propósito que uma marca tem. Mas antes de encerrar, Fábio, vou pedir algumas coisas para você. Primeiro, né? Deixa uma mensagem para os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, o que você quer repassar para eles nesse bate-papo, não só da conversa nossa, mas da visão que você tem do mercado atuando com a cidadania. Deixa uma mensagem para esses empreendedores. Bom, primeiro, posso usar aquela câmera ali? Pode deixar? Toda sua. Bom, primeira coisa que é apaixonante trabalhar com isso. Se você quer ter orgulho daquilo que você faz, você pode ter certeza que você vai amar lidar com essas pessoas. Cada história é uma história. Não é papelada, não é documento, não é burocracia. Por mais que isso tudo exista por trás desse negócio, lidar com pessoas é apaixonante. Cuidar de pessoas é apaixonante, né? Então eu tenho essa preocupação. Eu olho cada família com respeito total, né? E o meu objetivo, né, é que essa pessoa consiga realizar o sonho dela do jeito que for, da maneira que for. Então, você que está procurando, está pesquisando sobre se tornar um franqueado, está pesquisando qual mercado você poderia, conversa com a gente. Porque às vezes você nem pensou nisso, mas às vezes você está procurando essa oportunidade. Eu me lembro que eu era da área comercial e tudo que eu queria era poder falar, prometer alguma coisa e conseguir entregar. Eu queria poder dar a cara, literalmente, como a gente usa, né, como, né, no popular, e saber que aquilo ia acontecer de fato. Então, a gente construiu o nosso negócio dessa maneira, para dar toda a estrutura, para dar todo o suporte, o acompanhamento, seja para o cliente, seja para o franqueado, para que ele possa indicar sem medo
oferecer os nossos serviços sem medo e saber que, independente do tempo, dos desafios, a gente vai estar lá até o final. Costumo dizer o seguinte: Fábio, quem é que pode conseguir uma cidadania ou um visto? Qualquer pessoa que cumpra os requisitos estabelecidos pelo país de origem. Existe uma regra, é como um bolo. Se você colocar lá ovo, leite, farinha, cumprir a regra, vai sair um bolo no final. Então a gente vai te ajudar a juntar todos esses ingredientes para que no final você tenha o teu objetivo. Então, se você está procurando um mercado apaixonante, pode ter certeza, fala com a nossa equipe que com certeza a gente vai estar junto com você e quem sabe você vai ajudar a gente nessa expansão. Eu acredito, e aqui entra um ponto da nossa essência, a gente não está aqui para elitizar a cidadania. Não a cidadania é só para ricos. Não, a gente está aqui para tornar acessível, seja com formas de pagamento, parcelamento, né, simplificações para que a pessoa consiga realizar esse projeto dentro de uma parcela que caiba ali no orçamento dela, né, sem fazer loucuras, sem ter dificuldade, mas que principalmente essa família possa realizar esse objetivo. E você é a pessoa certa na sua cidade, porque eu não conheço profundamente a sua cidade, você conhece, você sabe onde os descendentes estão e por isso você é tão importante nesse projeto, por isso que nós decidimos crescer através de franquias e nós estamos à procura de pessoas que tenham esse sentimento ou que aprendam esse sentimento com a gente e levem, que você seja o canal mais próximo para essa pessoa ter acesso à Europa legalmente, que ela possa entrar na Europa pela porta da frente de cabeça erguida e ter dignidade ao viver lá ou a realizar seus objetivos. Legal, Fábio. Agora eu já estou avaliando a possibilidade de me tornar um franqueado da Aliança. Deixa para os nossos ouvintes também os canais onde que eles conseguem encontrar mais informações sobre a Aliança. Pode ser rede social, site, os acessos, por favor. Nossas redes sociais são Aliança Global Group, né? Então no Instagram, no Facebook, nós estamos no YouTube, no LinkedIn também, né? Nós somos aí multiplataformas, né? YouTube, eu sou apaixonado pelo nosso canal do YouTube, porque a gente de fato conseguiu criar essa dinâmica. Legal. Nossos canais no WhatsApp, na bio, você vai ter acesso aos nossos contatos. Então, caminhos não faltam. E se quiser, só mandar um direct lá que eu te mando meu telefone também. Eu acho que no Instagram acaba chegando mais fácil, diretamente no Fábio, né? Exatamente. Perfeito. Empreendedores, vocês que chegaram até aqui com a gente, um prazer enorme ter tido esse bate-papo com o Fábio. Eu acho que deu para a gente entender um pouco mais dos bastidores, né, de uma franqueadora. Para você que não segue a gente ainda, comece a seguir o _franqueador. Basta seguir porque a gente vai trazer conteúdos relevantes não só para quem quer comprar uma franquia, mas visivelmente para empreendedores em geral. E entender a visão de quem fez grandes negócios prosperarem. Eu acho que isso aí é uma referência que sai de graça, mas com um preço futuro muito grande. É o conhecimento para depois você transformar a sua vida, tá? Fábio. Meu amigo. Muito obrigado, cara. Um prazer enorme. Eu acho que esse bate-papo foi esclarecedor para muita gente. Vamos marcar o próximo. Tem que marcar. Isso que eu ia falar, vai voltar quando aqui no Brasil? Olha, eu estou retornando agora para Portugal, na próxima semana. Eu venho pelo menos 1, 2 vezes ao Brasil. E sempre que eu estiver por aqui vai ser um prazer. E lógico, o cafezinho já está pago lá, né? Ih, com certeza. Empreendedores, em breve a gente vai ter o episódio 2 aqui com o Fábio, contando mais bastidores ainda da Aliança Global, tá bom? É isso aí. Então agradeço novamente aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos.